tarde, amigos. Sejam bem-vindos. O senhor, que é um assinante privilegiado do Clube Tempo e Dinheiro. Essa é a sua entrevista exclusiva nesta quarta-feira, 24 de abril. No Agrofinanças, que é o nosso quadro do programa Tempo e Dinheiro, a gente vem falando de várias opções, de alternativas que o produtor tem que olhar no mercado financeiro para trabalhar todas as opções, não só visando o hedge tradicional para as suas necessidades de custeio futuro, mas também olhando a rentabilização de seu negócio, né? A customização do seu dinheiro, não só através da venda pura e simples, mas olhando as ferramentas que o mercado financeiro proporciona. A AgroEasy Consultoria e Soluções Financeiras, do nosso parceiro Jânio Zeferino, é um especialista em procurar soluções e ferramentas para renegociação de dívidas. E ele, naturalmente, vai olhar com a gente agora as oportunidades que o produtor precisa para honrar não só dívidas, mas os seus compromissos vincendos. Isso mesmo, né, Jânio? Seja bem-vindo. Muito obrigado por sua participação aqui mais uma vez no Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a toda a audiência do Clube Tempo e Dinheiro. É um prazer realmente falar com vocês mais uma vez. Giovanni, o que a gente tem percebido aí nas conversas dos produtores é que este ano é um ano extremamente desafiador, né? E é que é preciso fazer diferente, sair da caixinha para poder continuar na atividade. Perfeito. Jânio, a máxima para quem tem dívida alta é a mesma coisa que quem tem dívida na padaria, né? Quer dizer, você precisa, para renegociar, você precisa ter capacidade de honrar esses compromissos. No caso de uma renegociação de dívida empresarial, naturalmente que ele precisa permanecer no negócio. E o negócio estando bem ou não estando muito bem, né, ele precisa capitalizar isso fora da caixinha, como você falou. Algumas ferramentas do mercado financeiro são indicadas pela AgroEasy, por exemplo, o Jânio? Olha, Giovanni, nós temos indicado, na maioria dos produtores rurais, que foram, nesse momento aí, de ter plantado uma safra com custo muito alto e ter tido uma perda enorme aí no valor das suas principais commodities, como soja, milho e também pecuária. E quando a gente olha até mesmo o café, onde que está tendo essa mexida de preços agora, mas a gente tem que lembrar que isso é uma variável muito temporária que está ligada à questão da produção de café lá do Vietnã. Então não dá para pensar no café também, o café está muito bem, não. O café também, hoje ele reagiu o preço, mas ele está ele está voltando ao que foi há 3 anos atrás. Para os nossos clientes, nós temos sugerido sempre que seja feita uma reestruturação. Nós sabemos, pelos dados empíricos e também por estudos científicos, que uma perda em uma safra, ela só se recupera em, no mínimo, 5 anos. Então, se você tiver uma perda na sua atividade, você precisa de 5 anos para voltar onde você já esteve. Porém, este ano, nós temos uma situação muito diferente. Os nossos produtores brasileiros, eles tiveram uma perda muito maior. Por quê? Porque a produção, o valor do produto caiu demais, o custo se manteve alto e houve uma perda de produção. Nós ainda não temos os números corretos, existe ainda muita especulação sobre os números da produção brasileira de soja, principalmente, e arroz e outros mais, mas a gente sabe que houve uma perda. Milho safrinha está indo bem? Sim, é verdade. Mas quanto de milho safrinha foi plantado e como é que o tempo vai se comportar até final de junho, julho, para a colheita? Então, houve uma perda que mais de uma safra
mais de uma safra. Então, nós temos sugerido que use os mecanismos de reestruturação. A título de exemplo, nós temos feito reestruturações de operações com prazos de até 12 anos, com até 3 anos de carência e taxas de juros inferiores ao custeio com recurso controlado para médio e grande, com taxa de juros aí abaixo de 12%, na verdade 10,2%. E essa solução é a que melhor atende o interesse do produtor. Nós temos visto os bancos oferecerem a prorrogação das operações de custeio. E quando a gente fala do médio produtor para cima, e mesmo do pequeno, nós temos produtores de leite, por exemplo, que tomaram custeio pecuário a 20% ao ano. Isso é uma taxa absurda, que não tem como. Porém, na época, o ano passado, então, assim, se você fizer uma prorrogação hoje, por 2 anos, 3 anos ou até 5 anos, você vai pagar nos próximos 5 anos 20% de juro. É a taxa dada. Na prorrogação, você continua com a mesma taxa do contrato anterior. E isso é muito preocupante, inclusive para CPRs. Na reestruturação, você consegue reduzir a taxa de juros, ampliar prazos e manter o seu negócio produtivo, porque você vai pagar absolutamente de acordo com a sua real capacidade de pagamento. Isso é muito importante da gente ressaltar, Giovanni. Os produtores rurais são muito... A maioria, assim, a grande maioria, a gente pode falar até que o produtor em geral, ele é honesto, ele quer pagar as contas dele. E na ânsia de pagar, muitas vezes ele assina acordos que são extremamente prejudiciais a ele. E depois ele vai virando uma bola de neve e vai criando dificuldades enormes aí para solucionar, como a gente tem visto até agora. Exato. Voltando um pouquinho, né, Jânio? Você falou, você lembrou a questão do café e outros produtos aí, alguns que estão melhores, mas é a história, né, Jânio? Se você também não tiver um volume suficiente por conta de prejuízo na produtividade, você também não aproveita nem as altas direito e não cobre os custos de produção, né, Jânio? É verdade, porque o que nós estamos acontecendo hoje? Nós tivemos esse movimento de queda de preços, porque a gente sabe, como o nosso parceiro de programa aí, o Vlamir Brandaliz, fala que o preço é 90% de especulação e 10% de fundamento. Então nós temos agora esse movimento, houve uma queda expressiva porque existe uma sobra de grãos no mercado, os países estão consumindo menos, estão comprando menos, e aqueles que podem comprar muito, que são a China, a Índia, países asiáticos lá, e também os árabes, eles estão fazendo o quê? Eles estão aproveitando o desespero dos produtores latino-americanos e estão reduzindo as compras e, com isso, forçando a queda dos preços. Então, existe uma competição desigual, um momento bem complicado. E nessa hora, como o produtor brasileiro sabe produzir, ele tem uma capacidade enorme de produção, ele sabe que ele vai conseguir dar a virada. Na questão dos preços, nós sabemos que haverá uma estabilidade de preços nos anos futuros. Não existe assim, a não ser que haja uma nova guerra da Ucrânia, um fato absolutamente extraordinário, a gente sabe que nós não viveremos nos próximos anos nenhum problema mais grave ou muito relevante para que gere uma mudança significativa nos preços dos produtos. Então nós temos que trabalhar nesse cenário de preço baixo, tá certo? Temos que ser viáveis com preço baixo. E nós somos viáveis com preço baixo. O produtor brasileiro consegue produzir com custo baixo. E é a hora de ter o quê? Prazo, tempo, taxas de juros compatíveis, para que no futuro isso seja absorvido, né? Porque exatamente, se você fizer uma negociação hoje nas mesmas taxas do que você contratou ano passado, você está contratando para o futuro mais alguns metros no fundo, cavando para o fundo do seu poço. Exatamente. Jânio, se nós pegarmos, por exemplo, esse exemplo que você deu aqui de algumas renegociações que a AgroEasy tem participado com sucesso. 12 anos, carência de 3,
e juros abaixo do custeio, abaixo do valor contratado anteriormente junto ao banco. Ou seja, uma renegociação favorável. Aí, a gente não se espera que os produtores que estejam com problema vão tentar buscar alguma forma de proteção, de colchão, em mercado de risco, como renda variável. Né? Não vai se esperar que eles vão arriscar uma diversificação de seu portfólio numa bolsa, por exemplo. Mas há instrumentos no mercado financeiro considerados conservadores e que estão num bom momento. Em março, no meio de março para frente, o CDI começou a ceder um pouco. E aí começou também a ceder um pouco o CDB, por conta ainda que havia expectativa de queda na taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto a Selic no Brasil. Agora já o quadro reverteu. E o CDB pré-fixado, para ficar tão atrativo como o Tesouro Direto, voltou a pagar bem. Você já encontra CDB a 110% do CDI, o que está dando quase 12% ao mês, portanto, acima da taxa Selic. É razoável que o produtor pense nessas formas de rentabilizar aquilo que ele está ganhando mensalmente com a venda do seu produto, para aproveitar essas carências, para aproveitar toda essa estrutura de negociação que vocês montam, Jânio? Olha, a sugestão que nós temos feito, Giovanni, é que o produtor vai ter o produto na mão, que ele utilize as ferramentas de proteção, contratos de opção, pensando na dívida, nos valores que ele vai ter que pagar, os juros das renegociações para o ano seguinte, e que ele procure proteger o seu capital em aplicações financeiras, de preferência pré-fixadas e que acompanhem aí a taxa Selic, e também aproveite as oportunidades de compras à vista, onde ele pode, com uma compra à vista, remunerar o capital dele melhor do que, eventualmente, em algumas aplicações financeiras. Claro que não são todas, mas o produtor pode, por exemplo, em algumas compras de produtos específicos, ele conseguir descontos, preços melhores, que vão significar como se ele tivesse aplicado o recurso no mercado financeiro. Então, Giovanni, é uma estratégia que tem que ser feita nas duas pontas. Existe a possibilidade de eu vender esse produto agora, aplicar no mercado financeiro e esperar um momento melhor para fazer compras? Ok, é uma ótima estratégia. Existem momentos em que vender o produto agora e comprar os insumos com desconto relevante também pode ser uma forma de remunerar o capital. E o produtor, nas reestruturações que a gente faz, nós permitimos que o produtor tenha esse tempo. Ele não vai ter mais que estar administrando vencimento de contrato a cada 40 dias, a cada 50 dias, a cada 60 dias. Ele não vai ter esse estresse de estar rolando as operações o tempo inteiro. Então, isso traz para o produtor uma tranquilidade para dedicar a esse lado do negócio, que é o lado financeiro, que você sempre deixa de uma maneira muito, muito competente para o produtor, para ele sair da ponta pagando juros para a ponta de receber juros. Então, isso é muito relevante, sim, que ele esteja preparado para, nos momentos de liquidez, ele remunerar bem o recurso dele. E no caso do produtor, ele tem essas duas oportunidades, ele tem essas duas janelas de oportunidade. Em determinados momentos, ele pode aproveitar as quedas de preço dos insumos e também os descontos pelo pagamento à vista, e nos outros momentos ele pode deixar o dinheiro dele aplicado, aguardando uma oportunidade que vai surgir no futuro. É bem lembrado, né, Jânio? Porque mesmo uma compra bem feita, como essa que seria uma das opções que você citou, uma compra bem feita, aproveitando uma janela de oportunidade, não deixa de ser um investimento, uma forma de investimento, porque ele está aproveitando para comprar algo que ele
vai precisar de qualquer maneira lá na frente. Se nós olharmos, por exemplo, o dólar, que tem dado essa estilingada, naturalmente que agora começa a perder um pouco o fator oportunidade de algumas compras que ele pudesse ter aproveitado antes. Mas também é um momento sazonal, né, Jânio? Se amanhã tiver uns dados mais positivos do PIB americano, positivo, não em termos de crescimento, ou em termos de uma redução da aceleração de alta. Se tivermos dados de inflação mais positivos no Brasil e também nos Estados Unidos na sexta-feira, é bem provável que o dólar passe a cair novamente, né, Jânio? O produtor ele vai ter possibilidade, Giovanni, de olhar esse cenário, de poder visitar esse cenário aí do lado da aplicação de recursos, porque hoje o que a gente vê, infelizmente, na grande maioria dos produtores de qualquer porte, eu sempre gosto de frisar isso, Giovanni, que esse problema, ele não é um problema do pequeno produtor, do médio, do mega, é um problema de todos. Claro, existem produtores que têm equipes, formação acadêmica, estrutura, e que utilizam bem essas ferramentas financeiras aí do agro. Mas quando a gente fala disso, a gente está falando de uma minoria, de uma exceção, que não é possível a gente aplicar para todo mundo. Mas o produtor, o que a gente percebe dentro do nosso negócio, é que o produtor gasta tempo demais na gestão financeira da dívida, ou seja, ele faz um contrato de custeio de safrinha para liquidar o custeio da soja, e depois lá em setembro, outubro, ele faz o custeio da soja para liquidar a safrinha, aí faz uma CPR para cobrir o juro, e depois do CPR, no dia do vencimento, ele tem que pagar o juro, ele não tem, ele faz um CDC com 5% ao mês, porque ele tem que fazer, e aí ele vai se enrolando. Nós temos casos, Giovanni, que, só para você ter uma ideia, produtores que de agosto de 23 até março de 24, ou seja, em 7 meses, ele aumentou a dívida dele em 30%, porque, como ele não tinha dinheiro de giro, ele foi fazendo os famosos mata-matas, né? Tá certo? Uhum. E isso significou, nós estamos acompanhando, a gente faz uma consultoria para ele, faz um acompanhamento, e aqui de 30, assim, nós fizemos um corte 31/7 para 31 de março. A dívida dele cresceu 30%. E ele não pegou dinheiro nenhum. Isso é só juro que foi incorporando. Mas por quê? Porque ele está nessa ciranda, nesse círculo vicioso de não ter tempo de planejar a sua atividade. E ainda, para ajudar, né, o tempo foi do jeito que foi para todo mundo. Então, e por outro lado, nós temos exemplos de clientes nossos que em 2018 seguiram a nossa orientação e reestruturaram as dívidas lá em 2018. E pegaram carência 19, 20 e 21. Começaram a pagar em 22. Em 22, quando eles foram pagar, eles venderam soja a 180 para pagar uma parcela. Quer dizer, ganharam muito dinheiro e tiveram o tempo de se planejar. Outra questão relevante, Giovanni, que a gente sempre gosta de ressaltar para os clientes, quando eles pensam, é porque nós já percebemos que é muito custoso, é muito difícil, é um problema sério você tomar essa decisão de reestruturação, porque nas conversas com os clientes, eu posso até dizer isso com bastante segurança, o produtor acha que se ele fizer uma reestruturação, ele fracassou, ele foi para trás, ele deu errado, ele foi incompetente. Não, jamais, de hipótese alguma. A reestruturação é uma decisão inteligente, é uma decisão de quem está olhando para o futuro, é uma decisão de quem está consciente das dificuldades, porque quem não está consciente continua, em vez de nadar para a praia, continua nadando para o meio do rio, porque vai fazendo a rolagem. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento, Giovanni, até de dar uma palavra aos produtores. A gente sempre fala que a gente é muito mais psicólogo do que consultor, muitas vezes, para mostrar para os produtores
de que essa decisão é uma decisão serena e madura, é uma decisão de negócio, é uma decisão profissional e é uma decisão que leva em conta a sustentabilidade do seu negócio. Nós não falamos em vender propriedade, Giovanni. A nossa política é não vender. Porque, primeiro, se você vender uma propriedade hoje, você não compra mais, ponto. Não compra mais assim, até muito forte, né? Parece assim, muito... não, mas é muito difícil você comprar de novo. Segundo, se você não parar e mudar o seu modelo de gestão, você vai vender uma propriedade, vai pagar as suas dívidas momentaneamente, e daqui 3 anos você está de novo no mesmo lugar onde já esteve e com uma fazenda a menos. Então, orientação, o nosso trabalho primeiro, procure alguém que você confie. Segundo, procure pessoas que não estão interessadas em tirar vantagem do seu negócio. Terceiro, procure pessoas que têm experiência. Tá? E aí, faça a reestruturação da sua dívida, porque você vai ter tempo para fazer a lição de casa, que é o quê? Rever custo de produção, rever as áreas que estão menos produtivas, por que elas estão sendo menos produtivas. Você vai poder organizar o seu maquinário, ver que maquinário você precisa mesmo, ver qual maquinário você pode vender, qual maquinário você precisa trocar, tá certo? E aí você vai ter tempo. Você vai ter tempo para dedicar a sua propriedade da porteira para dentro. E você vai poder fazer as compras dos seus produtos com melhor qualidade. Outra questão, Giovanni, me permita ser um pouquinho, me alongar alguns segundos a mais, é que a reestruturação de dívidas, ela é um processo que preserva a reputação do cliente. Por exemplo, hoje se fala muito em recuperação judicial. A recuperação judicial, ela mancha o caráter da pessoa, mancha. Não adianta falar que é legal, que a lei prevê, não importa, mancha, ponto. A reestruturação não, porque ela é uma operação feita entre o seu credor, você e seu credor, não passa disso, não reflete no mercado financeiro, não suja, não te gera restrição no mercado financeiro, e você continua trabalhando normalmente. Claro, haverá uma redução em operações de custeio, por exemplo, o seu credor vai pensar um pouco em fazer custeio novo? Sim, vai, mas você vai ter o seu produto na mão, você não vai precisar ficar desesperado correndo atrás de custeio, além de baixar o custo operacional. Por outro lado, você vai ter tempo de planejar seus investimentos. Quais investimentos são verdadeiramente relevantes? E você tem tempo. E eu estava conversando agora com um cliente aqui, ele disse que existem 2 coisas que têm muito valor, né? Tá certo? Dinheiro e tempo, né? Mas o tempo tem mais valor que o dinheiro, né? Porque o dinheiro você pode acumular, né? O tempo não, né? Muito bem, muito bem. Jânio, até porque como o seu cliente que vendeu a 180 em 2022, não vai ter mais nada a 180 a mais não já, viu, Jânio? E aí o importante é ter esses ganhos, tanto nos investimentos financeiros quanto nos investimentos físicos, na troca de produtos, para preservar a sua reputação, como você bem disse, e manter ainda o produtor dono do seu dinheiro, do seu produto. Muito obrigado, Jânio. Estão mandando eu desligar com você aqui. Um abraço, até uma próxima. É isso aí, amigo. Sua entrevista fica por aqui.